Não, beleza. Bacana, pô, obrigado. Queria começar agradecendo o Milton e a Fé Índias pelo convite aí para mediar esse papo. Acho que muito em tempo, né? A gente fazia o pós-mortem aqui, se bem que todo dia tem uma novidade, então todo dia a gente tem que ter uma live dessa aqui, alguma coisa dessa para fazer as análises de tudo que acontece, né? Está tão volátil, tão incerto. Mas, pô, então, só me apresentando, sou Gustavo Brigato, sou fundador do startups.com.br, é, e fui convidado aqui para fazer a mediação, assim, nem sei mediar muito bem nesse caso, porque, pô, o Marcelo, o Lucas, o Rodrigo, deixar, eles falam tudo aqui, você não precisa mediar nada, né? Os caras já tem tudo para falar. Então, a ideia é fazer um bate-papo aqui mesmo, só quem quiser fazer algum comentário, fazer algum comentário, alguma coisa, joga aí no chat, só para a gente não atrapalhar muito a dinâmica, e depois a gente, mais por fim, assim, a gente tenta abrir aí para ter uma interação e comentários. Bom, então, mais uma vez, queria agradecer, então, deixar um agradecimento aí para a FEA Angels pela organização desse evento, e agradecer também, pô, são 18 redes de anjos que se juntaram, se mobilizaram aqui para fazer essa conversa. É bem legal esse movimento, essa união aí nesse momento de tanto desespero, tanta incerteza. E é isso que é necessário mesmo, né? Que as redes se juntem e que o mercado esteja próximo para trocar ideia, trocar experiências, trocar aprendizados e fortalecer cada vez e se fortalecer cada vez mais, né? Porque apesar das incertezas, apesar de tudo, nessas horas aí, nas horas abaixo, que aparecem boas oportunidades e se o ecossistema estiver forte, estiver sólido, tiver players que sabem lidar, né? Que as bases estiverem boas, a gente certamente sai disso melhores. A gente viveu uma fase aí muito profícua para o mercado de venture capital aqui no Brasil nos últimos 10, 13 anos, né? Quer dizer, apareceu, né? Se consolidou como indústria. Então, certamente a gente tem bases para é, fazer o mercado continuar crescendo e continuar existindo pelas próximas décadas, porque agora você tem dinheiro, você tem fundadores, você tem investidores, você tem ex-funcionários, você tem as máfias, né? Pessoas que saem em fundo, então tá tudo aí. A questão é fazer. E como a gente estava falando aqui no comecinho, Brasil e é isso, né? Brasil a gente já está acostumado, então é só, só abraçar. Beleza. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Marcelo, Lucas, Rodrigo, obrigado aí demais pela disponibilidade de vocês para a gente poder falar e obrigado também aos outros participantes. Se vocês conhecem quem vai entrar também, podem chamar, fala que a gente já está online aqui. Vamos aproveitar. Vamos lá, então. O assunto aqui é o Silicon Valley Bank e os aprendizados e perspectivas para o nosso mundinho aqui, para o nosso mercado, né? Acho que a gente não precisa gastar muito tempo falando o que aconteceu, acho que todo mundo acompanhou, né? Todo mundo viu o que rolou, mas essas 2 semanas aí, o que vocês tiram de principais leituras, assim, né? O que são os aprendizados? Acho que o primeiro é não deixar todos os ovos na mesma cesta, né? Ter várias contas em diferentes bancos, para não. Se um quebra, você consegue gerenciar. O que mais? O que vocês colocam aí? Quais são os principais insights para vocês disso tudo que aconteceu? Quem quer começar? Eu acho que do lado das empresas tem essa ideia de putz, se não colocar todos os ovos numa mesma cesta, isso é bastante óbvio. Acho que as empresas brasileiras provavelmente mais preparadas para lidar com essa incerteza do que as americanas. O problema seria muito mais sério se nos Estados Unidos do que no Brasil, se o Fed tivesse efetivamente deixado a quebrar. As empresas brasileiras não têm muito venture debt, os founders brasileiros não têm dívidas com o Silicon Valley Bank, então aqui é muito mais uma conta operacional lá, e muita gente já tinha trazido dinheiro para o Brasil, então o impacto aqui seria menor. Mas o que eu acho que é importante, né, é a demonstração do single point of failure da indústria inteira.
Se o Fed tivesse deixado quebrar, a gente teria metade das startups americanas morrendo em pouquíssimas semanas, Uhum, né? uhum. Então, acho que tirar esses elos de dependência extrema do ecossistema são super importantes. Legal. Até a pressa uma das coisas que eu li que era um dos motivos da pressa do Fed é que ele estava chegando no dia 15, que era dia de pagamento nos Estados Unidos, e tinha gente que não ia conseguir pagar salário, né? Então tinha que liberar o dinheiro, não tinha jeito, né? Acho que... Pô, vai lá, Rodrigo. Não, vai lá, Marcelo, já falei. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes de começar, quer dizer, na minha visão, acho que o impacto, até para a América Latina, foi muito mais no hispanohablante do que no Brasil. Na minha visão, ela reforça um pouco a história de que é muito a quando você deve fazer e se você deve fazer a flipada para fora, né? É óbvio que toda empresa que vai se internacionalizar, ela tem que, é óbvio, fugir do pior sistema tributário do mundo. Agora, se a empresa vai ficar no Brasil e já está vivendo dentro do pior sistema tributário do mundo, não tem por que você sair disso para voltar o dinheiro para cá. Que é uma discussão bastante antiga aí no mercado, né? A gente tem um deal famoso de M&A que aconteceu que o advogado falou que o que deu mais trabalho foi reflipar a empresa de volta para o Brasil, porque foi uma empresa brasileira comprando uma empresa brasileira que estava domiciliada fora, né? Então, a gente ouve muito, não, quero mudar logo minha empresa dos Estados Unidos. Calma, vamos entender para as startups se é para ir, se não é para ir. Até porque aqui no sistema bancário brasileiro a gente sabe que o dinheiro, assim, a gente conhece os bancos, né? Tem 5, né? Então fica muito fácil. Você escolhe um dos 5 e você vai estar com o seu dinheiro protegido. Você dificilmente vai acontecer aqui o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Falando lá de fora, eu acho assim, com tudo, independente de qualquer coisa, eu acho uma pena. O Silicon Valley Bank foi sei lá, o banco mais importante para o desenvolvimento de startups nos Estados Unidos. Assim, eles realmente abriram caminho, foram os primeiros que acreditaram, investiram, criaram uma cultura. Assim, perder a marca Silicon Valley Bank vai ser muito ruim para o mercado como um todo, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a gente começa a falar de Venture Debt. Venture Debt, 2 anos que se fala sério sobre Venture Debt do Brasil. Não, há 2 anos que se tenta falar sério sobre Venture Debt no Brasil. A gente ainda está tentando falar sério, ainda não é um produto que já existe, mas ainda não é um produto que está na prateleira. Tipo assim, ele ainda tem um monte de detalhes até o negócio ser. E, por exemplo, aqui no Brasil, a gente começou a conversar com os bancos sobre o GP Commitment Finance, né, que é o banco financiar o compromisso nosso de gestor de colocar dinheiro no fundo. Nos Estados Unidos, isso é de prateleira também. Quer dizer, então, o Silicon Valley Bank liderou esse processo, criou essa cultura, e eu acho uma pena que isso se perca. Se pensar que nos Estados Unidos o Venture Debt é 25% do Venture Capital nos Estados Unidos é Venture Debt, e um dos principais players desse mercado é o Silicon Valley Bank, né? Então, você perde aí uma boa parte desses 25% do mercado inteiro, né? Vai fazer falta, né? Sim. Eu acho que... vai lá, Lucas. Não, vai lá. No Brasil, assim, o papel do Silicon Valley Bank era ainda mais importante, né? Porque eles trouxeram muito do padrão americano para cá, ajudaram os GPs lá de primeira leva a entender como funcionava o ecossistema americano, apresentavam muita gente. Então, fizeram um puta trabalho de desenvolvimento, é uma pena. Vai fazer falta se ninguém comprar e mantiver a estrutura. Isso é legal, isso é uma coisa que eu queria ver com vocês também daqui a pouco. Lucas. Sim. Boa. Primeiro, agradecer pelo convite, também uma honra estar aqui do lado de 2 titãs aí, 2 referências do mercado de VC. Alguns pontos, tá, de lessons learned, assim, de reflexões. Acho que um dos primeiros pontos é Silicon Valley e o mercado de tecnologia sempre viveu pautado no ecossistema, e no dia 10 de março acho que a gente viu que todo esse senso de lealdade e comunidade, ele sobreviveu até ter um risco alto de corromper um dever fiduciário, um dever moral perante fornecedores, perante funcionários, e aqui sem emitir juízo de valor, mas todo mundo priorizou sua própria sobrevivência, e o que eu acho devido, mas eu acho que é um reflexo assim de toda a ideia que a gente fala tanto de ecossistema, tanto de comunidade, mas no momento que de cada um estava no risco,
é outro nível de preocupação, né? E aqui é dilema dos prisioneiros, tragédia dos comuns, enfim. Outro Ou ponto, o famoso, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Pô, tem que ensinar essa pros gringos lá. exato. E eu acho que tudo isso muito influenciado também pelo, talvez, o primeiro bank run digital, no qual a velocidade de retirada de dinheiro, a conexão do mercado financeiro é muito mais rápida hoje em dia, assim como a comunicação. Então, acho que isso que motivou ter um banco ter tido depósitos solicitados de 42 bilhões de dólares em um dia. Isso é um volume muito alto. E eu acho que vai se falar cada vez mais sobre o play que o digital e as redes sociais tiveram nesse bank run. Outro ponto também que eu acho relevante pensar é na falta de comunicação eficaz. Então, me parece que era um problema que podia ter sido evitado e aí toda a comunicação me parece ter sido desastrosa do Silicon Valley Bank durante a semana e até o momento, o timing. Na semana do Silvergate, o Moody's abaixou a nota. Então, acho que toda a comunicação foi muito trocada. E um quarto ponto é uma relativa capacidade de adaptação do mercado de tecnologia. Acho que teve uma velocidade grande desse primeiro unbundling e de encontrar algumas soluções intermediárias, pelo menos nesse meio tempo, sem o Silicon Valley Bank nesses 12 dias só, que só fazem muito pouco tempo. Então, é o seu outro ponto de reflexão que eu tenho pensado. Porra, é legal você trazer isso, porra, 12 dias, né? Não tem nem 2 semanas, né? Olha quanta coisa aconteceu, não só do Silicon Valley Bank, do próprio sistema financeiro todo, né? O Credit Suisse sendo vendido com status unicórnio aí, né? Pô, muitas reviravoltas. E você tocou, o Rodrigo, o Boy tocou num ponto interessante que é ser vendido, né? Ou como é que vai ser agora existe, né? O Silicon Valley Bank Bridge, existe o Silicon Valley Bank hoje existe como banco, mas é um banco intermediário que aí o FDIC está tentando vender. Até saiu uma reportagem ontem na Bloomberg falando que provavelmente vai ser vendido em partes, né? Ainda não apareceu um comprador para levar tudo. Pô, mesmo sem vendido de partes, claro que não, mas mesmo que alguém compre ele inteiro, não vai ser mais o Silicon Valley Bank, não tem condições de continuar sendo o Silicon Valley Bank, né? Debaixo de alguma coisa vai entrar toda a estrutura, todo o comitê, toda aquela coisa de acabou, Silicon Valley Bank acabou na prática, né? Não sei, tá? Vamos lá. O pessoal tem uma dificuldade grande de comprar por causa dos itens dos índices de capitalização, né? Uhum. Mas todo grande banco do mundo estava tentando desenvolver uma prática relevante de fintech, né? Era no Brasil de VC, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, o ativo tem muito valor. E se você comprar esse ativo e começar a desmantelar, você está destruindo o que você está comprando. Eu não acho que alguém vai conseguir comprar inteiro justamente pelos índices de liquidez, mas comprar partes dessa história aí, acho que dá para fazer, e principalmente relacionamento bancário é relevante manter, porque você fala que 50% do ecossistema de startups. Então, acho que vão ter interessados. Se não tiver, os outros bancos vão acabar absorvendo essas operações e criando operações especializadas. Marcelo, Lucas. Também não acredito que acabe, não. Eu acho que tem uma cultura muito forte lá dentro, focada no mundo de startups, que é valiosa para os bancos que há anos tentam descobrir como trabalhar com o mercado de startups, né? Eu me lembro em 2013, eu fiz uma reunião com a HSBC e com a Visa, né? Final de 2013, acho que naquela época a gente tinha 10 startups no portfólio. E aí a pergunta era, como é que eu faço para ser o banco das startups? Eu falei, cara, é super simples, cara, você dá um cartão de crédito internacional para os caras pagarem o Google e o Facebook. Já era. Tá feito, né? Porra, cara, cartão de crédito não dá, cara. Cartão de crédito não dá. Eu falei, então você não vai ser o banco das startups, né? That's simple, né? Fast forward 10 anos, né? Um grande banco brasileiro fala para mim, cara, como é que eu consigo trazer os founders das startups antes deles ficarem ricos para o meu private? Eu falei, cara, crédito, cara.
O cara está morando na casa do pai, da mãe, ele quer comprar um apartamento alugado, dá crédito para ele. Se você sabe que ele vai ficar rico, porque você já viu a empresa dele, está dando dinheiro para a empresa dele, dá dinheiro. No fundo, é tudo relativo a crédito, né? E que é uma coisa que o Brasil, historicamente, não criou uma cultura, não tem uma cultura de crédito nos bancos tal qual a cultura de crédito americana, né? E essa cultura de crédito para o mundo de VC vai ser para um JP Morgan Chase, para Merrill Lynch, Bank of America, vai ser eu até compraria e deixaria com o mesmo nome, tá? Bota toda a força que você tem, mantém o mesmo nome, a galera continua, tira aquele cara do Lima, né, que conseguiu quebrar o banco de novo, mas deixa o resto da turma toda lá e aprende com isso, né? Eu acho que espero muito que o banco continue, que um grande banco pegue e que a história consiga ser replicada, né? Você falou do HSBC, eu achava até que o HSBC poderia, depois de pegar lá no UK, pegar os Estados Unidos também, porque o HSBC tem essa proposta de banco do comércio global, né? Encaixaria como uma luva ali, já que startup, né? VC é um mercado global, tal. Para eles, dentro da tese do banco, ele aparentemente seria muito interessante. Se venderem por $1, ele é capaz de comprar, porque ele comprou a operação em UK por uma libra, né, cara? Ficou fácil. Ó, e a gente tem um banqueiro aqui, um representante dos bancos aqui, Venâncio Veloso. Tá fazendo as contas aí, Venâncio, para comprar lá o Silicon Valley Bank? Pô, tá complicado essa conta aí, cara. Vou te falar, do jeito que a situação tá ruim. Pô, esse ano começou meio apocalíptico, né, cara? Estourou lá o problema de crédito americanas, aí várias empresas aí começaram a reportar o mesmo problema, como Light, Oi, Stock, entre outros aí. Depois agora esse problema aí dos bancos, pô, tá complicado, cara. Tá bem complicado. E aqui o nosso economista-chefe, o José Márcio Camargo, cara, tá com uma visão super pessimista, tá? Bem pessimista mesmo. Tá complicado. Ô, louco. Desculpa, Lucas, furei sua fila só porque eu vi o Venâncio aqui. Eu falei, pô, já que a gente tá falando de banco, tem que trazer um banqueiro para falar, né? Muito bom escutar, Venâncio, mas eu corroboro com o que o Marcelo e o Rodrigo trouxeram. Acho que já há indícios desse unbundling do SVB. E um fato curioso é que eu escutei de muitos founders na semana passada e na semana do Crash, é que voltariam sim a fazer negócio com o SVB assim que tivesse um índice alto de confiança. Assim, foi realmente muito triste para o ecossistema, a instituição base, e que o nível de o nível de serviço era incrível. Então, eu sinto que não é o fim da história do SVB. Por outro lado, acho que nas diferentes business units, né, de wealth, de crédito, de securities, acho que cada vertical vai ter algum player tentando atacar, assim como é um ativo mega estratégico para os grandes bancos que estão querendo ter mais a atrair cada vez mais startups de tecnologia, né? Eu acho que a velocidade da movimentação, pelo menos que a gente viu no Brasil, de todos esses grandes bancos aí, Morgan Stanley, Itaú BBA e todos os outros, BTG, o nível de flexibilidade foi tão grande que eu acho que mostra o nível de interesse por esse tipo de founder, por esse tipo de startup. Legal. Até voltando um pouquinho, que é questão de impacto, né? O que vocês viram nos portfólios aí? Como é que foram as primeiras 72 horas ali? Como tem sido esses últimos dias, né? Como é que foram essas 2 semanas? A gente falou um pouco lógico, é mais pesado lá nos Estados Unidos, mas tinha startup brasileira com dinheiro lá. Ouvi de uma startup com 100% da série B lá, parada. Mas esses foram 2 casos, né? O que vocês enxergam? Efeitos práticos para o ecossistema no dia a dia, né? Aqui no Brasil. Muito pequeno, mesmo porque você está com o seu série B todo parado nos Estados Unidos quando você tem despesa em real, é uma péssima gestão de risco. Assim, independente de que banco tá, né? Você tem despesas em reais, você não estaciona todo o seu patrimônio em dólares, ainda mais com o CDI onde está. Assim, é nonsensical. Mas tudo bem. Assim, pouquíssimas empresas dormiram o final de semana com dinheiro no Silicon Valley Bank. O pessoal realmente conseguiu agir bastante rápido na hora que começou a agitação maior e tirou o dinheiro. Foram para
instituições ainda menos estáveis, o que foi preocupante. Mas agora a gente começa a ver o pessoal relocando para instituições maiores e muita gente, BBA, Morgan, BTG foram super rápidos em abrir essas contas e absorver. Até teve gente falando, não consigo abrir conta, mas joga no meu canal bancário aqui, depois a gente resolve. Então, fora o trabalho do CFO, acho que impactou muito pouca gente. Os CFOs fizeram trabalho aí durante 3, 4 dias para rearrumar a casa e hoje opera completamente normal. A percepção de risco, contudo, aumentou bastante. E aí o Lucas toca no ponto, né? Quando voltar a ser seguro o Silicon Valley Bank nunca vai ser mais seguro do que hoje, né? Hoje todo o seu governo dinheiro lá, né? está garantido pelo governo americano. Boa. Foi um bailout. Foi um bailout. Nada me diz que não foi. Foi um bailout. Bem, depende da sua definição de bailout, né? Cara, no fim o Os taxpayer acaba pagando a acionistas conta. levaram zero, né? Acionistas e bondholders levaram zero. Então, os donos do banco perderam todo o dinheiro. Os poupadores receberam dinheiro, mas provavelmente o Fed vai recuperar isso na frente. É muito mais um problema de liquidez do que de insolvência bancária, que é completamente diferente da história Ali do naquele Danilo, caso foi um caso específico, né? né? Então, graças a Deus, o governo americano consegue ter o balanço para suportar isso. E qualquer coisa só emite mais dólar. Só imprimir, né? Pessoal, só a cada uns 30 minutinhos eu vou fazer uma pausa para a gente ir lendo as perguntas, para não sair muito do foco, né? Senão acho que depois de 40 minutos voltar nas perguntas acaba até saindo um pouco do assunto. Boa. Então, o Vai Danilo abrindo e perguntando, Martins... mais fácil. Oi, Rodrigo? Desculpa. Vai abrindo e fazer pergunta no Flow, mais fácil, não? Sim, pode ser. Bom, temos uma pergunta aqui do Danilo. Pessoal, se vocês quiserem abrir o microfone e falar, acho que é até melhor, tá? Mas se quiserem eu posso continuar lendo aqui, tá? Então, bom, o Danilo fez uma pergunta aqui. Se vocês acham que há espaço para algum player no Brasil se posicionar como banco das startups e se consolidar como tal? Alguns, como o BTG, Genial e tal, o BBA, têm tentado fazer isso, mas não no nível SBV, obviamente. E aí? Eu talvez tenha sido o cara que mais teve conversa com o banco sobre o banco das startups nos últimos 10 anos, porque é uma pergunta recorrente. E eu e o Venâncio temos conversado bastante sobre isso, e o turn que o Venâncio está fazendo desde que ele chegou na Genial nessa direção é bastante claro. Sem sombra de dúvida, os três que o Danilo citou, o BTG, Genial e BBA, são os bancos que estão mais comitados com esse movimento. Eu diria até que o Genial e o BBA talvez até de uma maneira mais direta, com equipes focadas, né? O BTG tem o Boost Lab, mas como o banco ainda é uma coisa mais genérica. Uma das coisas que eu sempre falo de uma maneira geral para os investidores e para as startups, né? Principalmente para os investidores que acham muito sexy o nosso mercado de venture capital, né? Ele é cheio de unicórnios e essas coisas. Cara, uma startup é um CNPJ igual a qualquer outra empresa, está sujeita exatamente à mesma lei, paga exatamente os mesmos impostos, ela só cresce mais rápido. Quer dizer, e os bancos, eu acho que a grande diferença dos bancos, os bancos têm que entender que quando ele conhece uma empresa que fatura 30 mil reais, não dá para colocar o mesmo gerente que toca a padaria, porque a padaria vai passar 100 anos faturando 30 mil reais, enquanto que essa startup vai passar 100 horas faturando 30 mil reais, daqui a pouco está faturando 30 milhões de reais. Eu acho que isso é que durante muito tempo os bancos brasileiros não viram e não conseguiram entender essa exponencialidade de crescimento, e aí era muito difícil conseguir avaliar que tipo de serviço, que tipo de crédito era para dar. E o crédito era sempre um medo muito grande, né? Porque as startups têm esse problema natural, né, de você precisar de um cartão de crédito internacional para pagar o Google, o Facebook, o Instagram. Isso é um problema que até nasceu o Brex para isso, né? Então, aqui no Brasil, conta simples, enfim, você tem um monte de iniciativas nesse caminho. Eu acho que é uma questão de cultura, a modernidade. Os bancos brasileiros são muito modernos, né? Se você comparar um banco brasileiro com um banco americano do ponto de vista operacional,
a gente dá banho aqui. Quer dizer, assim, se falar... os bancos, por exemplo, são muito mais tecnológicos que os bancos americanos, os caras usam cheque lá ainda, né? Um amigo meu falou que, copiaram o cheque dele. O cara imprimiu o cheque, assinou e foi pago. Então, assim, isso é uma coisa que no Brasil não acontece há muito tempo, né? O Pix, que está sendo exportado para o mundo inteiro, o mercado brasileiro é muito tecnológico. Agora é uma questão cultural a gente conseguir usar toda essa tecnologia para dar para os bancos a segurança de entenderem mais o nosso mercado e chegarem a um nível de serviço que o Silicon Valley tem, apoiando as startups. É só entender melhor. E sem sombra de dúvida, genial, BTG, então, BTG tem feito um esforço muito maior do que os outros, no sentido de entender e participar desse mercado ativamente, né? A gente é exatamente por aí. Seria em horas, né? Com o Pix seria em horas os 42 bilhões sacados lá, não seria num dia, né? E poucas horas, né? Foram poucas horas, né? Mas aqui seria coisa de 2 horas. Também o WhatsApp. Cara, no meu WhatsApp, acho que era umas 2 da tarde, assim. Já tava bombando. Acho que a primeira mensagem entrou, tipo, 1, mais ou menos, e 2, 3 horas da tarde já tava bombando, já. E foi coisa de, sei lá, 2, 3 horas de diferença com lá dos Estados Unidos, né? Foi muito rápido. Quem mais? Tem o problema natural da base de clientes serem startups, que você tem hubs que são os VCs, né? Cada VC todo o portfólio está no mesmo grupo de WhatsApp. Quando alguém manda uma mensagem, vai para 100 e poucas empresas. Então, naturalmente, você potencializa a proliferação de mensagens muito mais rápido. Exato, e quando um Y Combinator com 1000 startups manda uma mensagem, isso dispara para todo o ecossistema e cada hub, quando você vê todos os seus colegas empreendedores fazendo a mesma coisa, todos os seus colegas VCs, enfim, vira esse efeito extremo que a gente viu. No bank run, você não quer ser o último a tirar, né? Você tira, depois se voltar ao normal, você volta, né? Mas você não deixa seu dinheiro lá, né? Você tá todo mundo voltando àquele ponto, né, Lucas? É sobrevivência, cara. É ecossistema, é unicórnio, né, piscina de bolinha, isso todo mundo se ajuda, mas deixa eu tirar o meu primeiro aqui, né? E aí, voltando só para finalizar a pergunta do Danilo, vocês vão na mesma linha aí do Marcelo também? Vocês acham que dá para ter... no nível de risco, no nível de sistema bancário brasileiro, dá para ter um banco das startups, tipo o que o Silicon Valley Bank estava tentando fazer? Quer dizer, fazia há 40 anos, na verdade. Não, dá. Obviamente dá. O problema é que ainda não é grande o suficiente para valer a pena os bancos efetivamente mudarem os seus processos internos. Vamos lá, a gente tem 25, 30 unicórnios e muita gente mantém dinheiro offshore. Então, assim, quanto efetivamente isso vis-à-vis o tamanho de um Itaú, de um Bradesco, do Santander. Então, todo mundo gosta do conceito, mas ninguém efetivamente monta uma plataforma completamente diferente, com regras diferentes, com processo creditício diferente, com APIs abertas para integrar com esses caras. Ainda não vale a pena. Vai chegar lá. Mas o Silicon Valley Bank também não foi criado em 7, 8 anos, né? Sim. Foram 40 e pegou o nascimento da indústria, né? Eles cresceram junto, né? E aí, acho que só complementando com 2 pontos bem rápidos. O primeiro é o conhecimento específico, né? Conhecimento específico da realidade brasileira. Então, quando a gente olha a estrutura jurídica de Cayman, Delaware, Brasil, é uma estrutura que necessita de um conhecimento específico, necessita de diferentes regras de negócio. E o segundo é o aprendizado com a história do Silicon Valley Bank, né? Que não, o Silicon Valley Bank sempre foi um business de bundle e sempre teve multiprodutos que se realimentavam. Então, talvez aqui esteja um caminho para o banco que queira ser o banco das startups. Mas eu acho que tem um entendimento setorial que é muito importante. Legal. Aí nesse movimento, quer dizer, tinha muita gente falando, Mercury, Brex, né? Alguns nomes que surgiram ao longo da semana. Aqui no Brasil teve o pessoal da Trace, que se movimentou bastante, o próprio Latitude lá com o Brian. O Brian que perdeu aqueles 100 milhões de dólares na flipada, né? De quando ele vendeu pro OLX, que ele conta até no livro dele, né? Não foi na flipada, foi no fato de que ele botou uma C Corp em cima. Isso.
Isso. Mas na volta, né? Na hora que ele foi receber aqui, né? Que aí lá atrás ele foi mal aconselhado, fez uma C Corp, e aí na hora que ele vendeu, na hora que eles venderam para a LX, teve lá uma tungada de 100 milhões de imposto de coisa que ficou para trás, né? Então, a importância, aquilo que o Marcelo estava falando, de se avaliar bem na hora de fazer. Porque parece que é sexy, né? Nossa, quero o sanduíche, né? Quero queima dela, isso aqui. É bonito, mas, cara, será que vale? Mas, enfim, então, devia sair aqui do que eu estava falando. Abraão, o câmbio também, o pessoal se movimentou, quer dizer, vários players foram pegando pedacinhos, né, partes ali rapidamente. Eu acho que conseguiram. Será que o caminho de novo, bola de cristal, mas será que o caminho vai ser o unbundling mesmo? Ter vários players fazendo várias dessas coisinhas? Ou vai demorar 40 anos para ter um Silicon Valley Bank com tudo bundle de novo? Cara, a natureza do banco, ela é ser mais bundle, né? Principalmente na hora que você entra no corporativo. Na pessoa física, eu ainda consigo lidar com vários produtos que são melhores em UX individualmente, né? No jurídico, ele precisa ver todo o meu fluxo para conseguir me oferecer produtos mais sofisticados. Então, eu acho que você vai voltar a concentrar isso e ter pacotes mais amarrados. Quão rápido e aonde, não sei. Se um Goldman, um Morgan Stanley forem lá e comprar o Silicon Valley Bank, eu acho que 90% Já vai volta para lá em alguns meses. Eu acho que assim, o dinheiro vai para onde ele é bem tratado, né? Se o Silicon Valley Bank conseguir voltar, ou se algum banco conseguir levar a equipe e conseguir tratar bem os clientes, ele com certeza vai conseguir fazer isso. E no final das contas, a gente tem que, de novo, né? O caso do Silicon Valley Bank é totalmente diferente do caso do Credit Suisse, né? E de outras quebras, né? Então, foi muito mais uma crise de liquidez aí, de dinheiro no longo prazo contra resgate de curto prazo, do que propriamente um problema estrutural do banco, né? O banco dava dinheiro, o banco era um bom banco, errou a mão e acabou indo embora, mas os serviços do banco davam dinheiro para o banco, né? Então, se os bancos entenderem, e no fundo todo banqueiro procura isso, que é o serviço, como qualquer empresário, né? Qualquer empresário quer prestar um serviço que ganhe dinheiro, né? Então, nem todos, né? A gente vê umas startups às vezes que ele não tem efetivamente a questão do unit economics, mas enfim, isso é papo para outra Isso live. aí é uma discussão, isso é um outro papo. Mas, bom, acho que isso responde parcialmente, eu acho que a pergunta aí do Anderson, de por onde que esses 40 bilhões, esses 209 bilhões sacados vão, né? Se espalham, possivelmente pode até voltar para o Silicon Valley Bank em algum momento, mas acho que no momento está ali, está espalhado, né? Está em vários lugares, voltou já chegou aqui no Brasil de volta, né? Está em outras instituições lá nos Estados Unidos. O fato é, hoje acho que está todo mundo mais confortável no sentido de, cara, não tem ninguém que não conseguiu pagar as contas ou que não vai conseguir pagar as contas nos próximos meses, que era o que ali no dia se temia, né? Então a gente está protegido com isso, né? Até acho que quem foi, Marcelo, que a gente falou que no começo que você achava até que era pior para as empresas colombianas e mexicanas, né? Foi você que falou isso? Eu acho que os mercados, vou falar de México, né? Eu acho que talvez onde tem o maior número de startups, ou pelo menos o maior número de investimentos a partir do México em startups na América Hispanoatlântica. Depois eu acho que a Colômbia tem um cenário bom, e a Argentina, né? São economias muito americanizadas, né? Onde nos Estados Unidos, bom, a Argentina nem se fala, né? Então eu acho que eles devem ter sofrido mais nas horas agoniantes entre vou perder tudo ou não vou perder nada. Eu acho que foi pior para eles do que para nós, né? Que menos de 10% do nosso portfólio tinha conta no Silicon Valley Bank, das 12 startups que tinham, 10 tinham menos de $250 mil e 2 tinham acima, sendo que uma tinha 310 e eu tinha 460. Então também não era nada material, né? Até porque
pelo nosso estágio, a gente é seed, né? A gente não faz investimento em startup que, em tese, já nasce fora, né? A gente só investe no Brasil, então não vimos muito esse problema, mas eu acredito que lá fora tenha sido, na América Latina, hispanohablante, deve ter sido um problema pior. Foi bem pior, porque eles mantêm o dinheiro em dólar, porque eles não tinham o CDI para trazer esse como incentivo para trazer o dinheiro mais cedo. Não, você pega todas as grandes empresas brasileiras, todos os unicórnios, estavam com o dinheiro aqui. Se o cara aplica 13,75, ele paga metade do burn em juros. É bizarro a situação que a gente está vivendo hoje. Aí estes aprendizados. Tem um cabeça branca como CFO ali, tem um cara que já passou pela Zélia, que já passou por essas coisas para poder gerenciar o risco, fazer a gestão do treasury ali, né? Um bom conselho para as startups, né? Tem startup de banco ou que é fintech, que no final do dia é um banco, e não tem gente que sabe fazer casamento de ativo e passivo. Dá dinheiro no pré-fixado e toma no pós. Puta, o juro sobe, o cara fica negativo. É bizarro o grau de incompetência de alguns desses CFOs. Mas é isso, não passaram por essas coisas, né? O cara não acha que isso existe, né? Mas é por isso que você traz alguém que sabe fazer. Hoje eu estava vendo, acho que o N26, né, o alemão, eles têm, eu não entendi se é uma startup, se é um negócio deles ali, se é uma unidade de negócio, mas eles têm um Treasury as a Service. Eles estão, não sei se eles estão lançando, se eles já tinham, mas oferecer exatamente esse serviço. Olha, tem alguém aqui com mais experiência do que você para fazer essa gestão aí, não sei. É o caso disso? Ou como é que é? Aí falando sério mesmo. Como lidar com isso, né? Como estar preparado para não acontecer, para não ter esses eventos, além de ter o dinheiro, além de não ter o dinheiro lá fora, tá exposto, bem que aqui você fica exposto também, né? Como é que você gerencia isso? Como gerencia esse risco bancário? Honestamente, eu acho que o seu caixa não é a parte que você tem que ser criativo do negócio. Pega alguém que sabe fazer isso. Vai ser criativo no resto. Vai inovar e trazer coisas novas no resto. Cara, operar a caixa, bota gente que sabe fazer. Se é um banco, porra, pega gente de tesouraria de banco. Acabou. Também, assim, então vou ser criativo na minha tesouraria, na minha startup, com os meus 10 milhões aqui que eu tenho para viver 2 anos. Cara, a maior criatividade do mundo é botar no CDI, cara. Pô, é isso, ser criativo é botar no CDI, cara. Até porque o ganho que você pode ter no financeiro, ele é marginal comparado com o ganho que você vai ter se você cumprir o plano e conseguir fazer uma próxima série, em termos de valorização da empresa. Então, Genial. Realmente concordo com o Rodrigo, não é lugar para ser criativo, cara. É lugar eu diria até que é lugar para ser conservador. Sim. Lucas, você que é o representante mais novo aí da... Só vai fazer o último comentário, ainda mais num país que teve um caso como a Sadia, né? Então... Exatamente, estava pensando exatamente na Sadia, né? Então, foi ser criativo ali, fazer a operação de hedge. Eu tenho certeza que eu e o Rodrigo e o Lucas já ouvimos de algum empreendedor a mesma frase. Há mais ou menos 12 a 18 meses atrás. Cara, tá pensando em botar uma parte do meu caixa em cripto. Você quer que eu comece a bater? Você quer que eu comece a bater por onde? Na barriga, na cara? Pô, tá louco? Meu? Porra, sério? Nossa. O Mercado Livre fez, o Mercado Livre comprou, o Elon Musk tá comprando, né? Tipo... Qual é o percentual de exposição deles? Não é o dinheiro de pagar as contas no final do mês. Se quem quiser colocar 5 mil reais, bota lá 5 mil reais, eu não vou ligar. Bota do seu dinheiro. Quando eu falo assim, pô, o que você acha? Bota do seu. Pega com seu pai, com seus irmãos, seus amigos e bota. Agora da empresa não vai colocar. Tem uma empresa legal aí, né? 12, 18 meses. Tem uma empresa legal aí, acho que é bom você perguntar, o Brains Company, né? Tipo, 12, 18 meses é uma boa recomendação, né? Tipo...
Tem um negócio de foguetinho aí também, não é o foguetinho lá do negócio, enfim. Não, boa essa, não ser criativo com caixa, eu gostei. Essa é manchete para startups amanhã. Não ser criativo com caixa, não ser criativo com contabilidade. Vai desenvolver produto. O resto faz o beabá, todo mundo já fez, não precisa inventar. Seu CFO não é a figura criativa da empresa. Legal. Outra coisa importante é a chance da empresa dar certo, a chance de dar errado é quase, até um certo ponto, ela é igual. Quer dizer, e se ela der errado porque o produto não era exatamente o que a gente achou que era, porque enfim, ele não conseguiu tracionar da maneira que a gente achou que era, enfim, o final da história para o empreendedor vai ser, o começo da nova história de empreendedor vai ser tão bom quanto o final da história anterior dele. Então, assim, cara, não tem problema errar, não tem problema a empresa não dar certo, faz parte da nossa vida saber que a gente vai dar write-off em algumas startups do fundo. Agora, eu gosto, se a gente der um write-off, porque, cara, tentamos tudo da maneira certa, a empresa terminou legal, conseguimos liquidar tudo, esse cara vai ter uma nova oportunidade. Se o empreendedor ou a empreendedora fez tudo certo, né, e foi conservador onde tinha que ser, criativo onde tinha que ser, infelizmente o produto não deu certo. Agora, se a empresa dá errado porque ela podia dar certo, mas erraram na criatividade financeira, algo que não tinha nada a ver, vai ser muito difícil para ter um novo investimento, né? E o empreendedor tende a ser serial, né? Um empreendedor não tende a ser um cara que depois da saída vai acalmar, né? Ou ele vira investidor ou ele vai fazer outro. Vai largar o osso. Eu falo por mim mesmo. Eu que saí do mundo tradicional e fundei aqui o Startups, cara, eu não me vejo voltando ao que eu era antes. Assim, para mim agora startups não dando certo, eu faço outra coisa, invento outra coisa. O bichinho mordeu e não dá para voltar, né? Enfim. Tem um aqui, o Guilherme, da Central da Visão também. Acho que é legal essa, que até amarra com o que eu ia perguntar, que reflexos, né? Como é que é a questão de consequências gerais da bancarrota aí do SVB, e também a face em frente de humor dos fundos, né? Do mercado, como é que vocês estão enxergando? E aí, segundo semestre, cara, segundo semestre parece que é daqui a uns 10 anos, né? Tem tanta coisa para acontecer até lá que é o exercício de planejamento estratégico você chegar no segundo semestre, né? Hoje em dia, né? Aquela visão de longo prazo. Caramba, pelo amor de Deus. Mas o que vocês acham? Tem chance das coisas melhorarem até o segundo semestre? Vai já. Eu adoro o otimismo do Dubai. Eu amo o otimismo. Não. Peraí. Assim, o humor já estava super azedo e não vai melhorar. Vamos lá. As grandes empresas vão quebrar, porque agora vai chegar... Todo mundo esticou caixa, todo mundo fez bridge, fez round extension, para não ter que marcar para baixo. O caixa vai acabar agora, né? E você não consegue fazer o second bridge, o second extension. Não existe. E não tem. O mercado não voltou que nem o pessoal que fez Bridge and Extension estava esperando. E não voltou por uma questão simples. Quem bota dinheiro em Venture Capital no mundo são os endowments, são os pension funds. E esse pessoal tem uma exposição tão grande a Venture que ele pega o dinheiro dos fundos mais antigos e fala, vai me distribuir tanto esse ano na média. E eu vou comitar nos fundos mais novos. Então, ele depende da distribuição para fazer frente ao capital call. Guess what? Não tem exit, não tem IPO, não tem M&A, não tem distribuição, e agora o cara está tomando capital call e não tem de onde tirar. Então, o que acontece? Quem escreve cheque de 20, 30, 40 milhões de dólares simplesmente não está escrevendo. Porque se ele ligar para o LP e pedir para depositar 40 milhões de dólares, o LP vai falar, tchau, goodbye. A real é essa. A gente viu um fundo que tem 70% do NAV listado, um fundo de 10 anos,
ser vendido a 90% do valor de face. Por quê? Porque ninguém queria botar o capital call. O pessoal está desesperado por liquidez. Enquanto a gente não começar a ter exit, o mercado não vai melhorar. No early stage, putz, se eu chamo um cheque de 5 milhões de dólares num endowment, não faz diferença nenhuma, mas os cheques de série B, série C, 30, 40, 50 milhões de dólares, fazem muita diferença. Então, o early stage começa a se mexer antes, o late stage só quando tiver exits. Fala, Lucas. Tem uma ideia brigada no futuro você fazer o índice de confiança, que nem tem índice de confiança do consumidor, né? Talvez teria que ter índice de confiança do empreendedor. Uma boa ideia para a gente desenvolver. Tumbuções lá fora. E, por acaso, a NFX fez um pequeno índice de confiança recentemente, depois do crash do SVB, com 800 empreendedores. E mais 60 apontaram uma inclinação de que vão ter uma grande dificuldade de fundraising esse ano, e esse índice de confiança piorou muito. E eu acho que tem um ceticismo em relação ao mercado tech, com esse aumento da taxa de juros vis-à-vis mismanagement. Acho que tem algo que está levando ao maior ceticismo. E isso é fato, e eu acho que o sentimento depois do crash do SVB acentuou ainda mais. Eu acho que algumas das consequências claras do SVB, primeiro vai ser uma reflexão sobre o ritmo de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Talvez eles não vão manter esse mesmo ritmo, vai ter algum tipo de estabilização, porque acho que ficou claro que pode ter um prejuízo muito grande a diversos bancos regionais e a um prejuízo a toda a classe bancária. Então, começo a ver economistas, não sou economista, falando que isso aqui pode colocar um freio, mas obviamente do outro lado vem a inflação, então vai ser muito interessante acompanhar o que vai acontecer com a inflação nesses próximos meses. Acho que a gente comentou um pouco sobre o unbundle de SVB, que vai aparecer algumas soluções, tentando encontrar lá e cá algumas respostas a esse vácuo de mercado que ficou. E por fim, eu acho que vai ter algum tipo de impacto também na indústria de venture debt, né? Então, SVB era um player relevante e, sem dúvida, isso aqui vai impactar. Ainda não consigo ter noção do contágio, mas acho que a principal mensagem é que já era uma indústria que estava sob muito estresse, e esse fato acho que aumentou ainda mais, foi o pico do estresse desse inverno que a gente tem vivido. Mas, mais uma vez, assim, acho que trazendo o outro lado da moeda, a inovação não para, a tecnologia não para, e do outro lado, nunca teve tantos modelos de negócio interessantes surgindo, e os empreendedores não param de criar produto, construir produto. Então, acho que tem o outro lado da moeda, que a tecnologia sobrevive muito além desse boom and burst, que é a tendência global da economia de sempre. Separar a resposta em duas partes. Eu acho que nos Estados Unidos a consequência do SVB vai ser um deleverage, né? Vai ser um deleverage do mercado. Eu acho que não é mal, um deleverage do mercado, né? O que a gente viu em 2021, a loucura de 2021, assim, não existe, né, cara? A empresa fazer 5 rounds em 18 meses, isso não existe, isso é contra a regra básica do venture capital. O venture capital é um ativo financeiro como qualquer outro, né? E você vai lá, o pessoal que faz long, o pessoal que faz long short no equity, o pessoal que faz hedge, tem um monte de regras que tem que ser seguidas, né? Não, isso aqui eu não faço porque quem fez, já fizeram 10 vezes, todo mundo deu errado, então isso aqui eu já não faço. São umas regras que não estão escritas, mas que a gente, todo produto financeiro tem essas regras, né? Em 2021, todas as regras, cara, todas as regras do venture capital foram quebradas. Foram quebradas, isso não existe, né? Então, como o Rodrigo falou, algumas grandes empresas que vão começar a fazer down rounds, na realidade não eram nem para ter feito o round, né? Na verdade, assim, ele só vai estar voltando para a normalidade porque não fazia o menor sentido. Uma coisa eu tenho um unit economics grande, eu tenho uma capacidade de crescimento, eu recebo dinheiro para acelerar o meu crescimento. Outra coisa a cada 3 meses eu vou triplicar o tamanho da empresa. Isso não existe, porque você não tem nem gente para fazer isso. E outra coisa, olha, eu compro esse produto a 1 para vender a 60 centavos, porque um dia eu vou ter tantos clientes que eu vou conseguir comprar a 50 centavos. Isso não é um modelo de negócio sustentável. Nunca foi. O blitzscaling, cara, quem lê o livro do blitzscaling e acredita nisso, leu errado o livro, porque o livro não fala isso. Quer dizer, blitzscaling não é isso, cara.
Isso é, para mim, eu chamo de ONG, né? Você está doando dinheiro para os clientes. Isso é uma ONG, é uma doação, você está fazendo distribuição de renda com o dinheiro dos seus investidores. Cara, e assim, não tenho pena, não tenho pena nem do investidor que vai perder, nem tenho pena da empresa que vai ter que fazer isso, porque fundamentalmente esse negócio estava errado. E eu fico muito chateado com isso pelo seguinte, porque isso é ruim para o nosso mercado. Quando uma empresa brasileira faz um round fora de um valuation normal para fazer um business que não faz sentido e traz fundos americanos, quando ela perde, para os fundos americanos aquilo é marginal, só que ele não vai voltar e aí não vai investir nem nas minhas startups, nem nas do Bayer, nem nas do Lucas, durante os 3, 4 anos, porque ele vai ficar chateado com a gente. Aí o cheque de 20, 30, 40 milhões que a gente precisa não vem. Por quê? Porque a gente depende do mercado americano para esse cheque de 20, 30, 40 milhões. Cara, então, quando esse deleverage acontecer, eu acho que todo o mercado vai falar, cara, vamos voltar a acreditar que uma empresa leva 10 anos para acontecer, que os rounds têm que acontecer entre 1 ano e meio, e que a conta do business plan tem que levar isso em conta. Isso vai imediatamente ter um efeito no valuation, né? A gente vai voltar para a normalidade dos valuations. Então, o valuation vai cair, não é porque ele vai cair, não, ele vai voltar ao normal. Quer dizer, 2021, 2022 não existiu. Assim, quem acredita naquilo, cara, arrisca. Eu já arrisquei no meu calendário, aqueles anos não existiram. Não, o mais engraçado é que você pega empreendedor novo, ele fala, quando é que vai voltar normal? Cara, você viveu... Esse é o normal. Esse é o normal. O hype de uma bolha maluca e não é o normal. Assim, a gente cansei de fazer reunião com o empreendedor, o cara chegava com um MRR de 30 mil reais e falava, não, eu quero um round de $2 num valuation post de $20. Eu falei, cara, posso ter 2 perguntas? Eu falei assim, por que você precisa de $2 milhões se você fatura 20 mil reais por mês? Né? Essa é a primeira pergunta. Não, porque o Y Combinator falou que esse é o tamanho do round que tem que fazer depois que você vai para o Y Combinator. Eu falei, e por que você acha que você vale $20 milhões? Porque o Y Combinator falou que eu só posso ter 10% da empresa. Eu falei, cara, obrigado. Pô, legal, pô, seja feliz, né? Não, mas é que o Y Combinator também falou que eu preciso de um fundo brasileiro para liderar o round. Porque aí eu falei, então, cara, desculpa, não sou eu, cara. Atravessa a rua, tenta outro, porque não vai rolar aqui. Aí, isso estava errado. Estava errado. Pega o Napkin lá, cara. Tem Napkin todo ano. Uma boa empresa de seed stage, a melhor empresa, se a tecnologia está lá, a venda está lá, 10 vezes o ARR. Sabe? Mais ou menos 8 ou 6. Pô, é isso. Aí tinha um cara com 1 milhão de ARR e quer fazer um round de 100. Não existe mais esse negócio, cara. Então, o que eu acho é que já vinha acontecendo, né, durante todo o ano de 2022, começo de 2023, uma normalização e uma volta back to basics, né? E, assim, eu tive amigos americanos que tinham 48 horas entre a reunião e o term sheet, porque a empresa ia receber 10 term sheets. A gente está com 10, aquela pressão. Cara, né? Não existe, cara. A gente, tem que fazer reunião com os sócios, tem que fazer reunião de produtos, tem que fazer reunião de business plans, tem que fazer reunião de tecnologia, você tem que fazer de novo reunião com os sócios, aí você faz uma terceira reunião com os sócios. O empreendedor fica chateado, porque a gente pergunta muito, mas o nosso trabalho é perguntar muito, porque a gente tem um dever fiduciário de fazer bons investimentos em nome dos nossos investidores. Então, eu tenho que perguntar muito mesmo, eu vou cada vez perguntar mais, não menos, né? Então, eu acho que esse mau humor que vem se perpetuando, aí, ele na realidade está trazendo o mercado para uma normalidade que infelizmente não vai durar muito, né? Porque quando o mercado começa a euforia de novo, a loucura continua, a loucura volta. Mas a gente está, por exemplo, fazendo investimento, mas a gente fazia 5 reuniões, estamos fazendo 15. Imagino que a gente fazia 50 perguntas, estamos fazendo 200. E os valuations, enfim, a gente nunca gostou de round hypado, né? E a gente segue na nossa toada de acreditar em múltiplos normais. Mas eu acho que o humor dos fundos VC americanos é completamente diferente do humor dos fundos brasileiros, né? Ali, realmente, o que o Rodrigo falou está acontecendo com os fundos grandes, apesar de ainda ter muita liquidez lá, principalmente no seed, né? E aqui no Brasil tem bastante liquidez, mas está todo mundo olhando as melhores oportunidades e, como o Lucas falou, está cheio de boas oportunidades acontecendo, né? A gente está sempre vendo boas empresas aparecerem. A produção de boas empresas e de boas ideias não parou. Não, os problemas continuam aí. Bom, as startups das últimas 2 décadas resolveram muito poucos problemas. Tá? A gente resolveu, UX de banco, isso foi resolvido. Né?
mas ainda tem puta, educação, saúde, logística, burocracia, é uma dúzia de problemas que estão aí, merecem todos ser resolvidos. A gente melhorou a qualidade dos empreendedores. Há 10 anos atrás, quando eu investi no iFood, não tinha um gerente de marketing para contratar. Puta, hoje você tem milhares e milhares de pessoas que foram treinadas a escalar a startup e estão voltando para fazer de novo. Então, melhorou a qualidade de empreendedores. E agora, pela disciplina de capital, a gente vai voltar a ter unit economics fantásticos. Os unit economics de empresas no Brasil eram ótimos até 2019. Putz, muito melhores do que os americanos. Alguém achou que a gente está faturando em dólar, que agora todo mundo se chama John e que todo mundo recebe salário em dólar. Não, meu amigo, não. Não é assim que funciona essa porra. A gente ainda está no Brasil. Então vamos voltar à normalidade, vamos voltar a ter boas empresas. Lucas. Eu acho que o Marcelo e o Rodrigo comentaram tudo. Acho que é exatamente isso, né? Eu acho que agora volta uma nova realidade, que é uma realidade que é muito mais condizente com a indústria histórica de venture capital do que o que aconteceu nos últimos 2 anos, que, se você parar para pensar, é um soluço de todo o cenário macroeconômico, social, consequência de Covid, de Fed, de uma série de coisas que é até difícil identificar a origem, mas foi um período único na história de um evento de extrema liquidez, combinado com a digitalização máxima de diversas indústrias. Então, acho que são consequências que a gente viveu e que agora a gente volta um pouco à mediana histórica em termos de valuations, em termos de múltiplos, e obviamente sempre o mercado público alcança primeiro essas medianas históricas e depois vem o mercado privado, e eu acho que é exatamente esse movimento que está acontecendo agora. Mas aí a dúvida, como vocês estão falando, pô, tem dinheiro, né? Tem gente capitalizada, o Domo está capitalizado, vocês estão capitalizados aí das telas do Upload, são 3 fundos capitalizados. Então tem muito dry powder. O Josh, lá da Lux Capital, vive falando que o dry powder é wet powder, né? Porque vai acabar usando mais no portfólio do que em novos investimentos. Como é que está essa dinâmica? Como é que vocês estão enxergando essa dinâmica do uso do dry powder? Né? Tem dinheiro para ser investido, mas ao mesmo tempo tem risco. E ao mesmo tempo você tem o dever, o commitment de investir. Então você tem que investir, mas você não pode investir, né? Os cenários são contrários. Como é que está acontecendo? Como é que está isso? Eu acho que depende um pouco de estágio de fundo, né? Se você já tinha 80% do seu portfólio montado e você não vai conseguir levantar capital agora, você vai ter que segurar com esse fundo um período mais longo. Provavelmente você vai ter que fazer follow-on nessas empresas para manter elas, porque, de novo, o problema é que se você investiu elas em 2020, final de 20 ou começo de 21, elas escalaram o custo muito rápido. Então, elas comeram muito caixa. E os unit economics se degradaram, não tem jeito. Né? Você pega... Aí mais sorte do que juízo, talvez. Mas a gente investiu, a gente estava com o portfólio muito novo, quando a gente viu o que estava acontecendo, e antes das empresas escalarem, a gente falou, opa, peraí, segura, vamos ser muito mais disciplinados. Então, acho que depende um pouquinho de aonde os portfólios estavam e a maturidade de cada fundo. Quem estava, no primeiro cheque do fundo, segundo cheque do fundo, eu não tenho portfólio para manter. Agora, quem estava no final do fundo, aí realmente esse dry powder virou wet powder e, vai usar no portfólio que tem. Comentários, senhores? Eu concordo com o Rodrigo. Assim, a gente, olhando também de novo no seed, né? Eu acredito que um dos melhores portfólios, uma das melhores safras de startup está vindo aí. Tanto dentro do nosso portfólio, o trabalho que cada um de nós fez em ajudar as startups a mudarem o ritmo, né,
e buscar muito mais solidez do que crescimento rápido, e as empresas estão melhores, né? Principalmente o fundo, principalmente no B2B, por exemplo, que eu toco, a gente está vendo uma solidez maior das empresas, e do outro lado também, a crise sempre pede que as corporações, os clientes enterprise vão buscar mais produtividade e abrem mais as portas para as startups. E a gente tem visto excelentes empresas no pipeline. Então, assim, tem visto muita coisa bacana acontecendo no pipeline, muito empreendedor bootstrap que assim, que talvez não tenha conseguido captar antes, acabou conseguindo fazer a empresa crescer e o negócio está andando. Então tem coisa boa vindo, né? Com certeza todo mundo está mais seletivo na escolha, até porque a gente, quando você levanta um fundo e sabe que está todo mundo querendo investir, você quer investir o mais rápido possível para levantar outro fundo na sequência, né? Não é o caso agora, né? Então, a gente está olhando para um cenário de captação que eu não sei qual é. Tem uma cortina de fumaça, eu não sei se o cenário das boas, se o mercado abre logo depois da cortina ou abre meses depois da cortina, né? É muito difícil dizer, né? Mas eu acho que está vindo uma safra, acho que virá uma safra muito boa. Fundos de growth que fazem série A devem estar super felizes aí, olhando startups muito boas, podendo selecionar, cherry pick, um monte de coisa bacana, e empresas que já vieram montadas para fazer mais com menos, né? E infelizmente o Brasil não tem o Brasil ainda não tem um volume de fundos de série A local que deveria, né? A gente é muito mais anjo e seed do que A e D. Espero que a gente consiga, na volta da normalidade, espero que a gente consiga construir um ecossistema de série A e B local, que a gente não seja tão dependente dos americanos, mas tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa. Se a coisa for boa, a gente investe, né? Eu acho que, como regra geral, a gente tirou o nós do mercado, né? Tinha muita gente que estava olhando vir para a startup como uma forma de ficar rico rápido. Esses saíram, né? A gente viu uma diminuição, sim, do volume de pipeline, porque tem muito menos ruído, mas o pipeline que tem vindo, a qualificação é muito melhor, porque é gente com muito mais experiência e gente que realmente está comprometido em montar a empresa deles. E aí eu acho que, dada a restrição de capital, vai montar essas empresas de maneira mais disciplinada com Unit Economics. E essa é uma cultura que perdura nessas empresas depois, né? Tanto a cultura de gastar muito dinheiro e ser muito pouco cuidadoso com ele, quanto de ser muito disciplinado, tem um arrasto grande na cultura das empresas, mesmo com a mudança do ambiente. Se antes aquela até rodou aquela brincadeirinha do Rest in Peace, do MRR, né, do múltiplo de receita ali. Hoje o que vocês enxergam? Qual que é o novo balizador? EBITDA vira a nova métrica? O que se passa a se olhar para startups? É o Unit Economics, vocês já bateram aqui várias vezes. Como olhar agora, como avaliar, né? Já que a gente está falando aqui de várias redes de anjos, investidores, o que olhar? O que vocês estão olhando e o que olhar daqui para frente? Early stage continua sendo Unit Economics, né? Porque qualquer coisa com custo fixo vai ficar negativo, a gente já sabe disso, né? Senão não precisavam levantar meu dinheiro. Assim, as empresas elas têm que perder dinheiro, senão elas não levantariam dinheiro com a gente, né? Então, Unit Economics continua sendo múltiplo de MRR ou de ARR, só não é 100 vezes ARR. Agora é 8, 10, se você estiver crescendo para cacete. Mas é isso, assim, a mágica não mudou, né? O que a gente está olhando é quanto dinheiro você precisa para crescer essa empresa. Isso é uma multiplicação das pessoas que você vai contratar, dos salários que você vai pagar e o tempo que ele vai ficar na sua folha de pagamento até o próximo round. O problema é que a gente começou a levantar com padrões americanos, onde o custo da pessoa é 5 vezes maior. Um programador americano custa 180 a 200 mil dólares, um vendedor custa 350 mil dólares.
Sim. É óbvio que essas empresas consomem mais dinheiro. É muito mais cara a infraestrutura delas. Aí, na hora que eu dou um cheque igual ao do CID americano para uma empresa de CID brasileiro, ela, em vez de ter 20 funcionários, ela tem que ter 60. Aí fudeu. A complexidade dela explode. Então, assim, tem que olhar o quanto dinheiro a empresa precisa, qual o unit economics dela, e pronto. Não tem muito mistério. A galera inventa um monte de bullshit que não quer dizer nada. É só forma de justificar. Pô, sabe, a gente continua olhando da maneira que a gente sempre olhou. Por exemplo, tem uma pesquisa do PitchBook com a McKinsey, que eu vi ela até 2019, eu a vi até 2019, desculpa, mas que não deve ter mudado muito, né? Até 2019, nos Estados Unidos, 95% das saídas eram M&A, 5% das saídas foram IPO. Dos 95% de saídas em M&A, 80% dessas saídas aconteceram entre 100 e 300 milhões de dólares. Cara, então, assim, para nós, no early stage, isso vale para os anjos também, cara, o game é o seguinte, é sair entre 100 e 300 milhões de dólares. Isso é o game. E se é isso. Apostar em IPO é aposta, é 5%. Então, pô, você apostar no outlier é diferente. E quando você vai para a formação de portfólio, aí eu volto para a história. A minha responsabilidade primária é com o investidor. Adoro o empreendedor, acho o empreendedor o máximo, eu adoro trabalhar com o empreendedor, mas a minha responsabilidade é como investidor. E quando faço a construção do meu portfólio, eu tento adivinhar o quanto eu vou ganhar. Eu quero devolver X vezes para o meu investidor, eu começo a fazer assim, quantas saídas eu tenho que ter a quanto, que é uma conta meio básica, até nem todo VC faz isso, né? Tipo assim, pegar uma tabelinha de Excel de 4 colunas que diz o seguinte, pô, quantos deals eu vou sair a uma vez, quantos deals eu vou dar write-off, quantos deals eu vou ganhar 2 vezes, quantos eu vou ganhar 5, quantos eu vou ganhar 50. Chega no final, faz a conta pelo teu cheque médio e vê quanto deu ali. Às vezes, vários amigos meus VC já se surpreenderam quando usaram essa planilha super simples, porque eles achavam que iam ganhar 10 vezes, no próprio cabeça deles, o que ia dar era 2. Então, e aí, cara, se o seu game é sair entre 100 e 300 milhões de dólares, a quanto você tem que entrar? A 100? Para sair a 100? Quer dizer, vamos trabalhar com o real, né? As saídas mais icônicas aí de B2B no Brasil foi a 1 bi de real, 1 bi 200 de real. Então vamos falar que o deal de Brasil é 500 a 600 milhões de reais, é um puta deal, é uma saída de M&A ótima. A quanto você tem que entrar? A Stella foi a RD com a TOTS, né? 2, né? Aí você pega assim, tipo, mas se você pegar a grande maioria dos M&As aí que são anunciados, são há muito menos do que isso. Essa foi a saída icônica. Sim. Então vamos falar que uma boa saída para uma empresa de B2B é 500 milhões. Cara, quanto você tem que entrar para sair a 500? Faz a conta ao contrário. Se você entrar a 100 e sair a 500, o deal foi uma merda. Desculpa o francês aí para a turma, mas o deal foi uma merda. O VC que se contenta em ganhar 5 vezes para nós é a saída que não deu certo. Pô, legal. A saída boa é a saída 20, 30, e daí para mais. Não é a gente não joga para ganhar 5 vezes. 5 vezes não mexe o ponteiro. 5 vezes a gente, numa empresa. Então, cara, é que eu acho que tem muita gente que não faz conta, ou não pensa em como ele vai fazer a saída, né? E também, né, a curva o que vale, no final das contas, no nosso negócio é qual é o preço de saída que eu recebi no caixa do fundo. Isso é o que vale, não é quanto a startup, né? não é quanto ela está valendo agora. Quer dizer, não é o fundo está marcado 22 vezes, porque a última startup foi o unicórnio, beleza. Aí essa empresa que era unicórnio vai valer 10 vezes menos, o cara vai ter que fazer uma remarcação de cota de 50 vezes. Para que isso? Quando, na realidade, o que importa, na realidade, é assim, qual é o teu DPI, cara? O que é americano, principalmente investidor estrangeiro, vai assim, qual é o DPI que você vai me devolver? Qual é o DPI do fundo? Cara, isso é o que todo mundo quer saber, que é o dinheiro devolvido. Qual é o múltiplo do dinheiro devolvido? Então, de novo, né, cara? A gente continua olhando exatamente o que a gente olhava, né? Eu adoro aqueles napkins, né? Tenho todos os anos lá, o napkin lá. E quando você vai olhar, não varia, cara. É 6, 8, 10 vezes ARR. Porra, não tem muito, cara. Nunca variou, cara. Assim, não faz sentido você pagar 25, 30, 40, 50 vezes o ARR de uma empresa, a não ser que você saiba alguma coisa que ninguém sabe. Um unfair advantage, sei lá. Provavelmente não vai ser você que vai descobrir isso, cara. Mas continuar olhando para o basics, cara. Eu tenho
O meu primeiro investidor, o Keith Cullen, né, lá atrás, quando eu montei a Cullen Partners, né, ele tinha uma frase que a gente usa como mantra, né, que é "Do not scale losses". Isso é um mantra para nós, a gente tem escrito na parede aqui. Então, cara, tem que... Cara, olha lá, puta, você ganha... Eu uso um exemplo que é o seguinte: o que você faz? Eu vendo copo de vidro. Quanto é que você ganha no copo? Não, eu não ganho nada. Na realidade, eu perco 10 centavos por copo. Falei, qual é o sentido disso? Mas Não, a um dia eu vou gente está vender. desenvolvendo uma inteligência artificial que vai prever o preço, a melhor areia para fazer o copo que a gente vai pagar 30 centavos daqui a 10 anos. Puta que pariu! Não, é mais simples que isso. Não é mais simples que isso. Vocês falam assim, não, é que depois eu vou vender água, depois que todo mundo tiver copo. Aí eu vou ganhar dinheiro. O cara esquece. A pergunta é, cara, quanto é que você ganhou no copo? Cara, eu ganho 60% de margem no copo. Amigão, tá aqui. Cara, eu vou te dar um caminhão de dinheiro para você quebrar Nadir Figueiredo, todas as empresas de copo e foda-se, vamos virar dono do mercado de copo. Isso é o certo, porra. Então, a gente continua olhando para exatamente as mesmas coisas, bons empreendedores, time de empreendedor, unit economics, capacidade de tecnologia de growth e um valuation que faça sentido. Eu acho que eu faço eco ao que eles falaram e a gente olha as mesmas premissas de antes. E eu acho que voltou um pouco dessa mágica do stage financing, do venture capital, que no fim do dia o mercado de venture capital é um mercado por estágios e de remuneração por estágio. Então, completou o milestone do pre-seed, de criar um MVP, vai para o próximo estágio, recebe o capital para o seed. Montou uma primeira base de clientes recorrentes, gerando um número relevante de MRR, você chega na série A. E eu acho que toda essa mágica do stage financing, ela foi corrompida nos últimos 2 anos, muitas vezes. Né? Muitas vezes tinha um preemptive, o empreendedor ficava diante de diversas oportunidades que muito tentadoras, não vou fazer juízo de valor, porque é mega complexo da figura do empreendedor. Acho que às vezes a loucura era não pegar um pouco desse capital. E essa mágica foi corrompida, então não tinha o tempo ideal de amadurecimento. Uma analogia, uma metáfora é que era muitas maratonas, o pessoal estava tentando correr maratona talvez em 10 quilômetros. Eu acho que agora o pace voltou ao pace natural. Então é assim que a gente tem visto. Legal. Gente, estamos aqui com quase 1h30 de conversa. Tá bem legal, mas acho que o pessoal já está começando a cansar um pouco então melhor a gente já caminhar para os finalmente aqui. Só não querer deixar de fazer algumas perguntas que estão aqui. Tem uma do Venâncio, que é de mercados secundários. Bem interessante isso, que também era uma coisa que estava começando a se pensar, né, a se olhar aqui no Brasil. Vocês acham que tem chance? O que vocês acham disso? Quer dizer, acho que o primário, quer dizer, as rodadas hoje são o novo secundário, né, porque o cara vai ter que baixar a valuation e vai criar oportunidades, né? Acho que do reajuste, as coisas vão se ajustando de novo. Queria só que vocês fizessem brevemente comentários sobre essa coisa do secundário, e questão de IPOs, né? Vocês têm se falado, esqueci o nome de uma americana que está para ir para o segundo semestre agora, que está todo mundo esperando que seja... A Stripe levantou a grana aí para pagar secundárias, né? Para pagar funcionários e tal, e adiou um pouco o IPO, mas tem uma outra americana que agora eu esqueci o nome dela, que também está na véspera de IPO, está todo mundo esperando ela para ver se isso abre o mercado novamente. Vocês veem perspectiva de IPOs em um futuro tão breve? Acho que para o Brasil, o IPO ainda... Primeiro, o mercado americano tem que melhorar, tem que provar que funciona, tem que pegar todo o estoque de empresas que não fizeram IPO nos últimos 2 anos, queimar, aí a gente vai começar a pensar em IPO brasileiro. Então, não acho que tem nada no curto prazo, me surpreenderia. Tem empresas boas, mas o airtime para o cara entender uma história no Brasil é muito difícil. Então, acho que a IPO é isso. Secundária, esse é um mercado difícil, né? Principalmente no Brasil, onde as empresas são muito restritivas em informação, né? No mercado americano, as empresas são mais liberais com informação.
Então, você de fora consegue ter uma ideia melhor de como que você faz. Então, tudo que você vê de secundária no Brasil, normalmente é secundária do fundo, né? Porque o cara compra o portfólio e se hedge. Na hora que o mercado começa a cair, se o cara que está dentro da empresa está te vendendo a secundária com muito desconto, provavelmente ela não vale nada. Boa. Boa. Ele sabe qual é o liquidation stack desse negócio, ele sabe qual é a chance desse negócio levantar capital. Fazer secundária no mercado que está indo para baixo exige uma coragem que eu não sei muitas pessoas que têm. Legal. Eu concordo total. Acho que a IPO no Brasil, eu não consigo ver. Não consigo nem ver uma startup que esteja em estágio, assim, mesmo que tivesse aberto, não estou conseguindo vislumbrar empresa que estivesse pronta para fazer isso. Startup lá fora fazendo IPO, brasileira menos ainda. Mercado americano, obviamente, não tem como comentar. Não... E secundária, seria muito legal se começasse o mercado de secundária. Eu acho que, na verdade, nos Estados Unidos, principalmente depois da carta, né, a carta deu uma revolucionada no mercado e está tentando criar essa bolsa de secundários e vai acabar conseguindo fazer. Acho que nos Estados Unidos, realmente, até não só pela abertura de informação, que é fato, mas também pela simplicidade dos veículos, vai ser mais fácil se criar um mercado de uma bolsa de secundários com que dê mais liquidez mais rápido do que aqui no Brasil, né? Porque no Brasil a gente tem o peso, né, da complexidade você vai vender uma secundária de mútuo conversível, assim, a gente já tem tanta... Aí você vai virar SA, vai virar uma SA de capital fechado, é complexo. Assim, Vender jabuticaba é meio difícil, né? Tem algumas iniciativas da CVM, né, mas ainda está muito devagar, hein? E mesmo quando você vende ação, quanto de liquidation preference tem em cima dessa ação? Ela é common, pré-FA, pré-FB, quais os direitos que tem pré-FA, pré-FB? Você não tem acesso público a essa informação. Então, na verdade, quem está comprando isso está comprando sem informação nenhuma sobre a empresa. É Blue Sky Law. A gente está vendendo um ativo de secundária, né, para quem não tem competência para comprar e não tem a informação para comprar. É a natureza de uma empresa privada. Lucas. Acho que o mercado de IPO está fechado. Acho que não temos visibilidade. Acho que poderia vir alguma coisa de alguma SPAC, mas eu acho que nem temos massa crítica suficiente de SPAC para a empresa Tech Latam. Talvez tenha um ainda. Mas acho que, de forma geral, o mercado está fechado. Tem dois, né? Acho que tem o do Mercado Livre e tem o da Valor Capital, mas os dois estão ali às vésperas de... Eu acho que o da Valor fez Semantics até. Posso estar enganado. Não, foi a Pax. Foi da Pax. SoftBank já riou, né? SoftBank já deixou para lá. Aí fica... Mas tanto o Valor Capital quanto o BL estão às vésperas de passar o prazo de 2 anos. Então, provavelmente, eles não vão fazer nada. Mas, de qualquer forma, o mood do mercado acho que viabiliza, né? Eu acho que hoje saiu que, em fevereiro, em 2023, a gente teve mais de 27 bi de resgate aos fundos nacionais na Bovespa. Ano passado foram 22 bi. Então, acho que mostra um pouco do mood, né? Acho que, ainda mais quando você olha as ações das empresas de tecnologia, que é o seu nível de performance. Se a gente pegar uma Enjoei, a Enjoei está valendo hoje market cap 180 reais. Exato. Você pega uma Get Ninja. E algumas dessas empresas estão valendo menos que caixa. Sim, Get Ninjas é um caso clássico. Get Ninjas, Enjoei. Então, acho que um investidor brasileiro, assim, da Bovespa, por hora, também não está com mood de aceitar novas histórias de empresas de tecnologia. Então, eu sinto que a janela está aberta, está fechada para esse ano, pelo menos. Bom, gente, mas então, por favor, vamos deixar uma mensagem positiva aqui para as pessoas, né? Dormir sem Lexotan, vamos lá. Tem mensagens positivas? Tem, né? Lógico. Tem oportunidade. Não, peraí, a gente está num ponto de inflexão do caralho no ecossistema. Pela primeira vez a gente tem escala de empreendedores para fazer, a gente tem funding
para fazer todas as fases. A gente tem uma mudança grande no tipo de oportunidade que os empreendedores estão indo atrás. Assim, os fundos estão retornando capital, os fundos de primeira geração, lá, 10, 11, 12, estão todos retornando capital, os resultados são fantásticos, como fundos de venture capital a nível mundial. Assim, a gente mostra os resultados dos fundos de primeira geração no Brasil, top 5% global, quando não é top 1%. Assim, é um ecossistema que agora passou o ponto de inflexão onde ele podia morrer. Daqui para frente é uma aceleração. Agora a festa acabou. Vamos voltar a construir empresa. Boa. Gosto. Eu concordo plenamente com tudo isso que você falou. Estenderam a luz do túnel ali. Bom, não, eu estava brincando com o Milton mais cedo, estava conversando com ele. Ninguém vai desligar a internet, né? Tipo, o que está acontecendo, ninguém vai desligar, tudo vai digitalizar, né? Tudo vai ser mais digital, então não tem como voltar, né? Não, é que estava todo mundo vendo startup como uma forma de ficar rico rápido, porque todo mundo entrou no mercado pós-2018. Mas esse foi o período de exceção do mercado. Startup é, sim, um negócio que dá certo, pega os fundos de 2010, 11, 12, os resultados são fantásticos, mas ele tem que ser feito com calma, com disciplina, cuidado com o dinheiro, e vai dar tudo certo, só não é uma festa. Sim. Vai lá. Se você olhar as empresas brasileiras, assim, eu vou chamar dos verdadeiros unicórnios, tá? Porque já tem uns unicórnios. Eu falei isso aí. Cuidado com quem se classifique como classifica. O headline. Não. O Rodrigo vai falar, porra, mas fui eu que fiz. Não, cara, assim, tem empresas que são consideradas unicórnios que não foram venture-backed. Simples. Mas aí, naquele momento, a gente precisava dizer que tinha, né? Então, fez a IPO fora. Fez a IPO fora, unicórnio. Tem um aí que eu escrevo e falo, gente, não, isso não é unicórnio, não tem jeito. Não, mas então, vamos mudar a frase. Então, se você pegar as grandes empresas de tecnologia que foram fundadas por venture capital e que continuam crescendo de uma maneira saudável, né? Enfim, cada um, acho que nós três, né, temos cada um por bons exemplos, né? Eu gosto muito de falar do Hotmart, por exemplo, a empresa continua indo super bem. Quer dizer, só que a Hotmart é de 2010, são 13 anos de empresa. A empresa não fez IPO ainda, vai fazer um dia, mas segue crescendo, já está em 15 países. Agora, a empresa leva um tempo para acontecer, né? É exatamente o que o Rodrigo fala, as pessoas querem ficar rico rápido. Não, vou até dizer o seguinte, tem até um empreendedor que ficou rico rápido fazendo secundária aí. Mas não é isso de novo, não é o back to basics, não é stage financing, não é o nosso mercado. Quer dizer, e quando você olha principalmente quem está no mercado há tempos, e os investidores que estão no mercado há tempo, que vêm suportando essas empresas, a gente entende que o ciclo é longo e que a gente enfim, a gente tem que viver esse ciclo longo, né? E, cara, concordo, a gente está vivendo um mercado brasileiro está cada vez melhor. Cara, levou um azar agora que vou pegar um Nazaré de frente aí com onda de 50 pés, mas que vai passar. Daqui a pouco passa o inverno, chega o verão e a gente vai captar. E assim, se você olhar o cenário internacional, vamos supor que ficou tudo bem, tá? Um dia vai ficar tudo bem. Então vamos supor que ficou tudo bem em agosto, está terminando o verão americano e as coisas, eles resolveram trabalhar, todo mundo está de bom humor. China, esquece, não existe mais China para americano. Rússia, não existe mais Rússia para o mundo. Índia, quem foi para a Índia está tendo uma surpresa muito pior do que esperava, porque os resultados dos fundos americanos dos fundos americanos e europeus que foram para a Índia não é exatamente o que eles esperavam, não é porque tem bilhões de pessoas que eles queriam grandes startups, apesar de ser um mercado super bacana, mas não é exatamente o que eles olharam. Aí, enfim, a gente vai acabar levando dinheiro, vamos acabar ganhando essa corrida. Sobra, né? Então resta um, né? Resta um. Você vai, o que sobrou? Sobrou o Brasil. Farelo da China,
sendo um do mercado brasileiro. Tem um fundo, estava conversando com o pessoal do fundo soberano da Arábia Saudita, assim, porra, Marcelo, a gente quer botar $100 milhões num fundo brasileiro, mas só pode ter 10%. Eu falei, esquece, esse fundo não existe no Brasil. Fundo de $1 bi não existe. Porra, nem tem o que fazer. Nem tem, mas nem tem o que fazer com esse dinheiro em venture capital. A grande verdade, nem tem o que fazer com esse dinheiro numa tacada só, para fazer um fundo de $1 bi. E aí um fundo de $1 bi, cara, $1 bi, você vai ter que devolver $5 bi. Você gera 25 bilhões de reais em wealth. Enfim, mas é que falou, mas se os caras toparem botar 10, a gente abre os braços e fala assim, se tiverem um monte de cara de 10, a gente vai ficar super feliz, não precisa ver o cara de 100. E esses caras vão acabar vindo, né? E esse mundo vai voltar. Eu acho que o Brasil está super bem posicionado, cada vez mais respeitado, com empresas boas que estão atuando lá fora, né? Por exemplo, a Vetex, que eu acho que está apanhando injustamente da Bolsa Americana, que é uma excelente empresa, que pegou aí o tsunami de frente também, mas todo mérito para eles, que foi uma empresa que nos representa super bem, e outras, né, que estão crescendo internacionalmente. O que eu acho que falta para o empreendedor brasileiro é essa visão de internacionalização, né? Quando você conversa, eu estive em Israel em dezembro, a empresa já nasce internacional, até porque eles têm 8 milhões de pessoas, é menor do que o Itaim, né? Itaim, Jardins e Pinheiros deve ser maior do que Israel inteiro. Então o cara vai falar assim, eu tenho que nascer internacional. O empreendedor brasileiro ainda tem essa visão de que o Brasil é muito grande, está muito bom ser brasileiro. Basta, mas não basta, cara, porque se você quer realmente criar uma grande empresa, se você quer criar um unicórnio de verdade, você tem que virar internacional. Você tem que pensar e ter uma ambição global e crescer e criar um produto que você consiga replicar, criar uma cultura que você consiga levar para fora. E você tem um monte de startups brasileiras que já conseguiram fazer isso. E é isso que vai dar o valor, que vai tirar aquele desconto de Brasil, né? Que toda empresa que é 100% brasileira tem, né? Porque aqui a gente tem incerteza jurídica, a gente tem o pior sistema tributário do mundo, a gente tem um sistema de justiça do trabalho que é único no mundo também, e por ser único é o pior, né? Não, podia ser o melhor do mundo por ser único, mas é o pior. É o único porque é bom, né? O único porque é ruim, né? Então, mas mesmo assim, contudo, né, o Brasil consegue sempre achar um jeito, e o brasileiro principalmente consegue sempre achar um jeito de se superar. Aí, por fim, se você não for otimista, cara, não trabalha em venture capital, né? Você investe dinheiro em coisas que você não sabe se vão dar certo, para que, quem sabe, um dia. Então, assim, o Rodrigo ele faz a cara de pessimista, mas ele é um otimista. Tem que ser, todos nós somos, cara. Senão você pode estar levemente pessimista, né? Eu estou um pouco menos otimista. Mas a gente tem que entender que o mercado vai voltar, a crise é cíclica, né? A gente estava falando disso, quem viveu Zélia, quem viveu Argentina, Japão, Rússia, todos os países do mundo a gente já viveu essas crises e a gente passou e vai, mas acho que as coisas vão melhorar. Não sei se vai ser daqui a 6 meses ou um ano, mas as coisas vão melhorar. Na minha experiência, assim, os melhores investidores são justamente esses que são realistas no curto prazo e otimistas no longo prazo, né? Então acho que a tecnologia é uma tendência inevitável. Eu sinto que é uma característica inerente assim aos bons investidores que eu cruzei no caminho, e é legal ver que o Marcelo e o Rodrigo são assim. Eu acho que é até um pouco da nossa responsabilidade aqui hoje passar o cenário do que aconteceu e de como a gente está vendo esse ano, até para os empreendedores e outros investidores terem boas reflexões na tomada de decisão, né? Eu acho isso muito, muito legal, porque a gente traz uma perspectiva realista. Mas assim, como diz Bill Gurley, que é uma das minhas referências, ele fala: a tecnologia acontece em todos os pontos do ciclo. Então, acho que a beleza do venture capital é que ele vai acabar investindo em oportunidades no topo do ciclo ou na baixa, porque a inovação não para. Então, bons empreendedores, bons projetos não param de acontecer. E a América Latina, especialmente o Brasil, representa uma oportunidade única, porque a gente tem uma população que adora usar a internet, a gente tem uma população que está o dia inteiro na rede social, a gente tem inúmeros problemas, a gente tem mais millennials da América Latina que Estados Unidos e Europa somados. Então, acho que tem várias tendências macro e seculares que apontam que aqui tem uma oportunidade única para quem está criando empresas de tecnologia. Então, assim, eu acho que deixando essa mensagem otimista, a gente está nesse negócio porque tecnologia é inevitável, ainda mais num país como o Brasil, né? Então, acho que é um pouco... Boa. Bom, até deixar aqui, eu não estou ganhando, vou fazer um jabá de um livro aqui, mas não estou ganhando nada, tá? Quem já leu o Lei de Potência, do Sebastian Mallaby,
que é muito legal, que conta tudo isso, conta de onde veio, né? Por que que a gente está aqui nessa sala hoje? É como se fosse tipo a Bíblia, assim, né? Contando a história da criação da humanidade, né? Da criação de toda essa história do Venture Capital. E é legal porque ele mostra que nos anos 70, anos 80, quando estava começando, até o próprio Venture Capital dos Estados Unidos, quando estava nascendo, teve essa coisa, teve essa queda ali, depois dessa descrença, não sei o quê, e depois a coisa se consolida. Então, se a gente aqui de macroeconomia, a gente está escolado de corrida bancária, de juros altos, de inflação alta, lá eles também sabem como são esses ciclos de venture capital, né? Então, juntar as duas coisas aí, né? A gente tem uma indústria que acabou de começar, é nascente, né? 10 anos. Boa, Marcelo. 10 anos, ainda está super, super jovem. Se o mercado vai ser todo ano 10 bilhões, como foi em 2021, se vai ser 5, se vai ser 8, se vai ser 7, cara, é variação, né? É normal. Agora, e vai existir um mercado pujante, né? Essa que é o ponto. Obrigado mais uma vez aí quem teve a paciência de ficar com a gente até agora. A gravação vai estar disponível, como o Lucas já tinha falado mais cedo, vai estar disponível a partir de amanhã. Então, quem não conseguiu ver até o final, ou quem quiser compartilhar com outras pessoas que quiser assistir de novo, eu provavelmente vou assistir de novo para pegar algumas coisas aqui. Eu já sabia que eles iam falar isso. Não, brincando. Vai estar disponível a gravação e tal. E, mais uma vez, obrigado todo mundo. E vamos lá, bons negócios. Não percam as esperanças, porque senão já era. Né? Valeu. Só uma coisa, antes que mais gente saia, vamos tirar uma foto aqui, pegar um print de quem compareceu, quem puder ligar a câmera, só para dar um oi aí, depois a gente colocar nas redes, só para ficar visível. Eu estive lá. Deixa o pessoal ligar aí a câmera. Você viu que o pessoal veio mesmo, hein, Gustavo? O pessoal ligou a câmera mesmo. Eu achei que o pessoal já tinha sumido aí. Muito bom. Tira a foto da hora também. Eu tive lá e fiquei até o fim. Fiquei, né? Exato. Fiquei até o fim. Guerreiros. Né? Bom, vamos lá, preparei. Tem 2 páginas aqui de participantes, então eu vou tirar 2 prints. Espera aí, vai o primeiro agora. Beleza. E agora deixa eu tirar da segunda página que a gente tem aqui. Espera aí. Segunda. Aproveito o tempo aí para agradecer Marcelo, Lucas e Rodrigo aí, e Gustavo aí pela mediação. Sensacional. Obrigado, Milton, aí, e Carol, por ter concebido aí, pensado nesse negócio que acho que foi muito, muito, muito útil e proveitoso para todos. Obrigado. Valeu, pessoal. Isso aí. Teve Milton, parabéns, colaboração de várias redes de anjo aí, muito bom. Sempre bem-vindos aí, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite, obrigado. Tchau. Tchau.